Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas. Vamos ler a última palavra do versículo 15 e a primeira parte do versículo 16. Gálatas, capítulo 1, parte final do versículo 15 e inicial do versículo 16. Somente o termo, irmãos. Aprove revelar seu Filho em mim. Capítulo 2 da mesma epístola, versículos 19 e 20. Também só uma pequena parte. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E finalmente no capítulo 4, versículo 19, a parte final também. Até ser Cristo formado em vós. Vamos ter assentados mesmo, uma palavra de oração. Senhor amado, nós abrimos a Tua palavra. Nós lemos esses trechos da Tua palavra eterna. Pedimos que agora o Teu Espírito Santo possa soprar sobre a Escritura, possa abrir a Tua palavra para cada um de nós. Senhor, Tu conheces a necessidade de cada um de nós, à luz do Teu eterno propósito. Então, Senhor, abre os olhos do nosso coração e desperta os nossos espíritos para que possamos receber de Ti e caminhar para Ti. Senhor, encomendamos esses momentos nas Tuas mãos. Senhor, nós estamos todos aqui reunidos, muitos filhos Teus. Senhor, não permite que nada venha fazer com que esses momentos sejam desperdiçados. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Ti. Tu prometeste, Senhor, que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, ali Tu estarias no meio deles. Senhor, nós queremos reconhecer a Tua presença agora. Nós não queremos ouvir a voz de homens. Nós não queremos sentir a presença de homens. Nós queremos ouvir a Ti, Senhor. Fala conosco, por meio do Teu Espírito Santo, por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Fala conosco, Senhor. Nós queremos Te ouvir e pedimos isso no nome precioso do nosso Senhor. Amém. Até ser Cristo formado em vós. Essa pequena expressão, que é o tema do nosso encontro, irmãos, ela é uma expressão maravilhosa. Nosso irmão Claudimir falou sobre o problema que nós temos nos nossos dias, que nós não somos mais capazes de meditar, de nos aquietarmos diante do Senhor. Nós vivemos cada dia mais uma vida em alta velocidade. Nós chegamos a não ter paciência nem para abrir os nossos computadores e telefones celulares. Nós queremos tudo instantâneo, tudo imediato. Nós saltamos de uma coisa para outra rapidamente. E nos nossos dias parece que nós perdemos a capacidade de nos aquietar. E aqui nós vemos essa pequena expressão, é um pedaço de um versículo. Até Cristo ser formado em vós. Há um universo de propósito, de significado nessa expressão. Essa expressão faz parte desse evangelho que Paulo defende de forma tão
intensa nessa epístola aos Gálatas. Esse evangelho, ele é algo muito sublime, muito grandioso. E meus irmãos, como ele é muito sublime e grandioso, ele exige que nós nos detenhamos, que nós nos aquietemos diante dele para nós podermos compreendê-lo. Senão nós vamos perder a sua sublimidade. O que é o evangelho? Cristo formado em vós. O evangelho de Deus, como o nosso irmão falou aqui, ele não é uma reforma do ser humano, ele não é uma melhoria do ser humano, ele não é acrescentar algumas qualidades, corrigir alguns defeitos e seguir adiante. Não, irmãos. Eu lembro quando eu era adolescente, a gente ouvia que os escoteiros tinham aquela regra, né, que precisava fazer uma boa ação por dia. E muitas vezes nós transformamos o cristianismo numa coisa desse tipo. Fazer boas ações, praticar boas obras, ter boas intenções. E nós vemos que em muitos ambientes assim chamados do cristianismo, essas coisas são tratadas como sérias. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é Cristo formado em nós. Meus irmãos, que maravilha! Uma espécie arruinada, no pecado, na miséria. Uma espécie destruída, apartada de Deus, expulsa do jardim de Deus, expulsa dos propósitos de Deus, apartada da árvore da vida. No entanto, por causa do seu grande amor, o Senhor toma essa criatura arruinada e se propõe a formar Cristo nela. Esse é o propósito de Deus. Eu espero que o Senhor possa deixar claro as implicações que isso tem para nós, as consequências que esse propósito traz para nós. Meus irmãos, a vida cristã muitas vezes ela é transformada numa coisa sombria. Nós pensamos assim, eu sou muito ruim, muito mal. E é mesmo. Mas nós só olhamos para isso, nós só olhamos para a nossa miséria, para o nosso pecado, e ficamos pensando que a cruz, sim, eu preciso da cruz, eu tenho mais é que tomar a cruz todo dia porque eu sou tão ruim mesmo, né? E nós, embora isso seja verdade, nós sejamos muito ruins mesmo, né? E precisamos da cruz por causa disso, mas irmãos, tem um propósito positivo por trás disso, um propósito glorioso e maravilhoso. Cristo deve ser formado em nós. E cada segundo da nossa vida, ele é planejado pelo Espírito Santo de Deus, para que esse processo seja construído, seja levado adiante, e Cristo seja formado em nós. Ele não nos quer apenas melhores. Ele não nos quer um pouquinho mais puros hoje, um pouquinho mais puros amanhã, um pouco mais honestos hoje, outro pouco amanhã, um pouco mais pacientes hoje, talvez um outro pouco amanhã. Ele quer, dia a dia, construir Cristo nas nossas vidas. Isso deve afetar o nosso viver. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, a intensidade com que ele escreve essa epístola aos Gálatas, né? E eu peço que, se os irmãos puderem, leiam essa epístola, né? É uma epístola de 6 capítulos, né? Eu vou falar algumas outras vezes aqui, e essa epístola sempre vai estar por trás. Então leiam essa epístola, percebam a intensidade do coração de Paulo ao escrever aos Gálatas. Algo estava
em risco no momento em que Paulo foi informado da situação daqueles irmãos. E por causa disso seu coração ficou angustiado. E ele escreve com uma intensidade com a qual ele não escreveu para ninguém mais. Porque algo estava em jogo. O Evangelho estava em jogo. A formação de Cristo em nós estava em jogo. Por isso é muito importante que nós entendamos esse texto. Meus irmãos, Deus, Ele não está satisfeito com nada menos do que ver Cristo formado em nós, ver Cristo manifestado nas nossas vidas. A satisfação do coração de Deus é essa. Ele, o Senhor Jesus Cristo, formado em nós. No Evangelho de Mateus 3,17, capítulo 3 de Mateus, versículo 17, nós vemos uma manifestação do Pai em relação ao seu Filho. Ali a palavra de Deus nos diz: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Comprazo, eu tenho prazer, eu tenho satisfação. Essa expressão está em Mateus 3,17, também está em Marcos 1,11, Lucas 3,22. O Espírito Santo 3 vezes registra nos Evangelhos essa expressão de satisfação do Pai em relação ao seu Filho. Meus irmãos, por que Deus diz isso no momento em que o Senhor Jesus desce as águas do batismo? Nós sabemos que Ele diz isso porque Ele estava satisfeito com o seu Filho, que tinha por volta de 30 anos. E Ele está dizendo ali que Ele está plenamente satisfeito com o seu Filho, que Ele teve, até aquele momento, Ele teve pleno prazer e satisfação na vida do Senhor Jesus, como homem, como Deus encarnado. Sim, mas por que Ele diz isso publicamente? De maneira que os evangelistas puderam registrar. Porque Deus deseja, Deus tem no seu coração, irmãos, um desejo de satisfação e prazer. Todos nós fomos criados assim. Todos nós gostamos de ver coisas belas, de experimentar coisas agradáveis. E isso faz parte de algo que foi embutido na nossa criação. A imagem e semelhança de Deus. Deus deseja encontrar satisfação no universo que Ele mesmo fez. Ele tem esse desejo. E ali naquele momento, Ele deseja que todos saibam, aqueles que estão ali, naquela cena, João Batista, seus seguidores, muitas pessoas ouvindo a sua pregação, o Senhor Jesus vem batizar-se junto com outros. E naquele momento a voz do céu vem e diz: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho, nele eu tenho prazer. Deus está nos dizendo o que o agrada. Deus está nos dando uma régua pela qual Ele mede todas as coisas. É o seu Filho. Deus quer nos dizer: vejam, este é aquele que é a satisfação do meu coração. Nós vemos que essa expressão também ocorre mais tarde, no mesmo Evangelho de Mateus 17,5. Mateus capítulo 17, versículo 5. Aqui nós já estamos bem ao final do ministério do Senhor Jesus.
3 anos se passaram desde aquela primeira vez em que a voz veio do céu. E ao final do seu ministério, no Monte da Transfiguração, então, ele estava lá com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e a voz veio novamente. Falava ele ainda, Pedro, né? Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. De novo, o Senhor Jesus afirma, o Deus Pai afirma do Senhor Jesus: meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele acrescenta: a ele ouvi. Novamente nós vemos o Pai expressar aquilo que ele aprecia, dizendo isso publicamente para que nós ouçamos o que lhe dá prazer, o que lhe dá satisfação. Não é que nós façamos coisas boas, que nós sejamos hoje melhor do que ontem, mas é que ele veja o seu Filho em nós. Seu Filho lhe dá prazer, e por isso o desejo do Pai e a obra do Espírito Santo sempre vai ter essa direção: formar Cristo em nós. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista recebeu essa maravilhosa revelação e afirmou isso. A obra de Deus sempre vai nessa direção, irmãos. Ele deve crescer. Nós devemos crescer na nossa apreensão de quem é o Senhor. E isso deve nos encher para que nós diminuamos e Ele seja manifestado. E quando Ele é manifestado na nossa vida, o Pai se satisfaz. Ele encontra prazer, satisfação. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, 2 Pedro 1,17, ele repete, nós vimos aqui que 3 vezes é apresentado esse atestado de satisfação do Pai em relação ao Filho, no início do seu ministério. Uma vez é dito em Mateus, ao final do seu ministério. E a 5ª vez que esse evento é mencionado é em 2 Pedro 1,17. Quando Pedro dá testemunho, ele mesmo ouviu o Pai falar isso, né? E ele diz: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, toda essa insistência, toda essa repetição é para que nós possamos entender o que satisfaz ao coração do nosso Deus. O que satisfaz a Ele não é outra coisa, senão que o seu próprio Filho amado seja formado em nós. E por isso esse precioso versículo da Epístola aos Gálatas, ele é fundamental para nós entendermos a natureza da fé cristã, a natureza do Evangelho. O Evangelho não é nada menos do que isso, do que o processo pelo qual o Espírito Santo forma a vida de Cristo nas nossas vidas. Esse é o Evangelho. O Evangelho não pode parar aquém disso. E ele também não pode ir além disso. Nós vemos Paulo lidando com muitas situações. Por exemplo, na igreja em Corinto, aqueles irmãos lá de Corinto, eles andavam na carne. Eles tinham problemas morais, problemas de comportamento. A fé
deles no Senhor, ela estava aquém da experiência que deveria estar. E Paulo os chama à realidade. Mas aqui na Galácia é algo diferente, irmãos. Aqueles irmãos gálatas, eles eram muito sérios. Eles queriam crescer no Senhor. Eles queriam avançar. E eles foram além do que deviam. Lá em Gálatas 1, 2 vezes, Paulo fala, nosso irmão Claudimir ressaltou isso, né? 2 vezes, se alguém vos pregar evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Outra vez vos digo, é repetido. Eles foram além, eles ultrapassaram os limites, e eles acrescentaram coisas ao evangelho de Deus. Como se dissessem, essa história de Cristo é tudo, cristocêntricos, isso é muito abstrato, isso é poético, mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos demonstrar que nós estamos crescendo, que nós somos maduros. E hoje em dia, meus irmãos, esse é um problema na igreja de Deus. Por isso, nós precisamos voltar para a simplicidade dessa afirmação: Cristo formado em vós. O Evangelho é a formação da pessoa de Cristo pelo Espírito Santo no nosso interior. Esse é o Evangelho de Deus. Sendo esse o objetivo do Evangelho, é muito importante que nós conheçamos o Senhor. Quando eu falo em conhecer o Senhor, irmãos, até parece assim que eu estou dizendo que talvez hajam muitos aqui que não conheçam o Senhor. Todos nós conhecemos o Senhor. Se alguém não conhece o Senhor aqui, fale com algum dos irmãos que já conhece o Senhor aqui para conhecê-lo. Mas todos nós conhecemos o Senhor, de alguma forma. Nós o conhecemos como nosso Salvador. Nós o conhecemos como aquele que nos abençoa. Nós o conhecemos como aquele que nos deu a vida eterna. Mas, irmãos, nós precisamos conhecer a pessoa do Senhor de uma forma muito clara. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para ver quem é este Jesus que veio ao mundo. Quem é essa pessoa? Nós precisamos ser conhecedores. Nós vamos ter oportunidade aqui, né, mais adiante, nas oportunidades que eu vou ter de compartilhar com os irmãos, de entrar mais detalhadamente nessa questão de como andar com o Senhor e como, de fato, conhecê-lo. Quem Ele é? Quem é a sua pessoa? Como é que Ele se comporta? Como é que Ele fala? Como é que Ele reage? Como é essa pessoa? Jesus Cristo. Nós precisamos conhecê-lo de uma forma muito viva. Porque se nós não conhecermos o Senhor, não soubermos quem Ele é, nós vamos ter grandes dificuldades de cooperar com o Espírito Santo para que Cristo seja formado em nós. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que o Evangelho é um processo mágico, né? E, bom, esse Cristo ele já veio morar em mim, agora ele vai, né? Automaticamente ele começa a mudar as coisas lá dentro, né? Que nem quando a gente toma um antibiótico, né? E ele vai fazendo as coisas lá. A gente não ajuda o antibiótico, ele mesmo faz, né? Mata as bactérias e coisas lá dentro, né? A gente acha que o Evangelho é alguma coisa assim, né?
Mas esse Cristo, ele precisa da nossa cooperação para que ele seja formado em nós. Vão haver muitas circunstâncias, muitas situações na nossa vida em que o Espírito Santo vai trabalhar conosco. E ele quer que os nossos olhos estejam postos nisso. Que as situações não são situações em si, né? Estragou o carro na rua, já fico preocupado, já fico angustiado, já pego o cartão do seguro, ligo para chamar o guincho. Meus irmãos, o Senhor é soberano. Ele quer formar Cristo em nós. Todas as situações estão debaixo da sua autoridade e são oportunidades para que a vida de Cristo cresça e eu diminua. Se alguém acha que isso não é prático, isso é muito prático. Mas não é prático nesse sentido de instantâneo que nós sempre queremos, né? É prático porque nós aprendemos a andar com Ele, a ouvir a voz dEle, a saber como é que é o coração dEle. As nossas reações começam a ser mudadas, a nossa mentalidade começa a ser mudada. Mas nós precisamos conhecer a Cristo. Se nós olharmos, meus irmãos, as situações que o Senhor Jesus vivenciou com seus familiares, a sua mãe, seus irmãos, com seus discípulos, com as pessoas ao seu redor, nós vamos ver como isso é precioso. E nós vamos ver que seguidamente existem conflitos. Eu não me refiro aos conflitos que o Senhor Jesus tem com seus adversários, com os judeus, com os fariseus. Não. Com seus amados que estão perto dele. Por quê? Porque a sua vida é uma vida humana extraordinária. Muitos pensam que o cristianismo é ser bonzinho, ser afável. Meus irmãos, é muito mais do que isso. E nós vemos na história, vamos tratar disso mais adiante, nós vemos nesse contato do Senhor Jesus com as pessoas, que a sua vida humana extraordinária, ela chocava. Ela escandalizava muitas vezes, porque o Senhor Jesus, ele age de uma forma que nós não esperamos. E às vezes, diante das situações da vida que nós estamos enfrentando, nós não estamos preparados para saber a forma com que ele vai reagir naquela situação. A maneira que o Senhor Jesus quer que nós venhamos agir numa situação, seguidamente ele é muito diferente daquilo que nós pensamos. E às vezes nós pensamos, Senhor, mas está na Bíblia que é assim. Mas ele age diferente. Ele é estranho para nós muitas vezes, porque nós ainda estamos no estágio inicial de conhecê-lo. Ele quer se revelar para nós. Mas para que Cristo seja formado em nós, irmãos, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos, diante dele, confessar que nós ainda o conhecemos tão pouco e que nós precisamos entrar numa relação de intimidade com ele, com a sua pessoa, saber quem ele é, conhecer o seu caráter, conhecer a sua fala, conhecer a sua mente. Quando nós começamos a conhecer o nosso Senhor, então nós começamos a cooperar de forma inteligente com o Espírito Santo para aquela transformação que deve acontecer nas nossas vidas. Cristo formado em nós. Como é importante que nós o conheçamos. Em Gálatas 1, no primeiro trecho que nós lemos, capítulo 1 de Gálatas, versículo 15 a 16, Paulo nos diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer,
e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Eu só chamo a atenção, irmãos, que é importante nós percebermos o texto. O que o texto da palavra de Deus está nos dizendo? Aprove a Deus revelar o seu Filho a mim. Isso seria fácil para nós entendermos, né? Deus revelou o seu Filho para mim. Né? Então, se o Paulo diz assim, quando aprove a Deus revelar seu Filho a mim. Tá, entendi. Né? Lá na estrada de Damasco, os céus se abriram e o apóstolo Paulo viu ao Senhor Jesus. Mas ele não diz isso. Ele diz em mim. E aqui, essa epístola, ela está muito carregada com essa questão de que a fé cristã, o Evangelho de Deus, é algo interior. Não é uma mera revelação externa. Claro que existem os aspectos externos da revelação. Para nós termos revelação, nós precisamos, por exemplo, ler a palavra de Deus. Né? Toda a base da revelação espiritual está na palavra de Deus. Né? Nada tem valor espiritual se não está na palavra escrita de Deus. Né? Então é dessa palavra que vai vir toda a revelação. Mas a revelação do Filho de Deus, ela vai além disso. O Filho deve ser revelado em nós. Aprove a Deus que Cristo fosse revelado em Paulo, na sua vida. Essa epístola, irmãos, ela tem um tom muito forte de testemunho pessoal. Paulo, toda hora, todo momento, ele conta, principalmente aqui nos capítulos 1 e 2, ele conta episódios da sua vida e ele cita experiências pessoais, situações pessoais, de forma muito intensa. Porque ele chegou a um ponto de ter que dizer assim, nada mais é suficiente diante de uma ameaça tão grande, senão eu testificar aquilo que Deus fez em mim no seu Filho. A palavra final de autoridade é, Ele vive em mim, Ele revelou seu Filho em mim. E ao final desse livro, ele diz algo maravilhoso. Ele diz, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Certamente, Paulo está falando aqui de marcas físicas. As marcas de Jesus. Aqui não é Cristo, é Jesus, é a humanidade. Ao final dessa carta, Paulo pode testificar que até mesmo o seu corpo, seu espírito e sua alma, mas também o seu corpo, tem as marcas daquele que foi formado em Paulo. Que belo testemunho, irmãos. E que assim seja conosco. Que nós possamos não somente conhecer o nosso Senhor no nosso espírito, mas que a nossa alma, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso querer, sejam cheios dele. E que ao final, o nosso próprio corpo possa ser testemunha. As marcas de Jesus estejam firmemente estabelecidas em nós. Que bênção! Que esse é o objetivo, é o desejo do Senhor para fazer com as nossas vidas. Gálatas 1,15 diz: aprove revelar seu Filho em mim. É muito interessante, 1,24, Paulo está dando seu testemunho a respeito da sua conversão e de como os judeus falavam a respeito disso. A minha tradução, ela diz assim, no versículo 24 do capítulo 1, diz assim, e glorificavam a Deus a meu respeito. Né? Essa tradução atualizada, ela não é correta, porque o correto aqui, glorificavam a Deus em mim. De novo esse tema do em mim. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim.
Aqui de novo glorificavam a Deus em mim. É algo muito interior. E por fim, no 19 e 20, no capítulo 2, versículos 19 e 20, quando Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, Cristo vive em mim. É por isso que Cristo pode ser formado em nós, porque Ele vive em mim. A formação de Cristo, ela não é um esforço humano, ela não é um empreendimento da nossa parte que constrói a imagem de Cristo em nós. Mas existe uma vida que nos foi dada. Essa vida, ela tem a sua própria dinâmica, o seu próprio mover. Essa vida quer se manifestar em nós. Portanto, é preciso entender isso, irmãos, porque o Evangelho, ele tem sido apartado dessas realidades. Os irmãos não precisam abrir se não quiserem, mas lá em Apocalipse, no capítulo 3, vocês sabem que Apocalipse 2 e 3 tem aquelas 7 igrejas, né? João escreve as 7 igrejas da Ásia, né? Da Ásia Menor. Aquelas 7 igrejas, como elas estão dentro de um livro de profecia, elas poderiam ser entendidas, alguns irmãos propõem isso, como a história profética das igrejas. Se nós tomarmos assim, a última das igrejas é a que corresponde aos últimos tempos, que são os tempos que nós vivemos, os tempos antes da vinda do Senhor. A última igreja é a igreja de Laodiceia. E essa igreja, meus irmãos, nós sabemos a história dessa igreja, uma igreja orgulhosa, né? Porque ela é um produto da igreja anterior, a igreja de Filadélfia, que foi uma igreja vencedora, uma igreja cheia do Senhor, mas as gerações se passaram e aquela riqueza se tornou em orgulho, se tornou em vaidade. Não preciso de coisa alguma, já sou rica e abastada. A gente não diz isso, mas a gente no coração pensa assim. Eu tenho a visão, eu sei como é que é a igreja. Nós não falamos isso como eu estou falando aqui, irmãos, mas no nosso coração nós temos isso. Nós pensamos os outros são crentes de segunda categoria. Nós julgamos os nossos irmãos. Nós temos esse tipo de atitude. Essa é uma atitude de Laodiceia. E meus irmãos, o fato mais grave até não é esse. É que se nós vamos adiante, e aí eu acho que nós temos que abrir, porque eu preciso ler a palavra mesmo. Apocalipse 3. O texto de Laodiceia começa no versículo 14. Aqui nós vemos que a igreja diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas a principal coisa, irmãos, que eu queria salientar aqui é o versículo 20. Nós sabemos que quem está falando aqui é o Senhor. É o Senhor Jesus que está falando às igrejas. E o que diz no versículo 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Muitos aqui já ouviram, né, irmãos falarem como se usa esse versículo, né, para evangelizar. Então, às vezes tem aqueles cultos, né, que o pregador prega o evangelho e aí o músico começa a tocar, né, os músicos começam a tocar aquele cântico mais, né, dramático, assim, mais para criar aquela atmosfera. E aí vem esse versículo, né, eis que estou à porta e bato, né. Tem até cânticos.
Meus irmãos, nós podemos usar a palavra sim, mas é preciso entender que o contexto não é esse. O contexto aqui é o contexto de uma igreja que seguiu adiante, fazendo todas as suas atividades, seus programas, com sucesso. Porque ninguém vai dizer sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, se não tem sucesso. Existe sucesso em termos de número de pessoas, em termos de coisas que são feitas, e talvez até muita coisa genuína. O Senhor é tão misericordioso. Mas o fato é que o Senhor Jesus não estava mais dentro. Ele está do lado de fora, ele está batendo a porta. Meus irmãos, o amor do nosso Senhor, Ele poderia dizer assim: vocês estão, já podem seguir adiante, né, sem a minha presença, então sigam adiante, eu vou lá cuidar do outro lado. Mas Ele continua batendo a porta, porque Ele quer ganhar os irmãos de novo. Mas eu falo isso, irmãos, porque o nosso tempo é um tempo de um cristianismo bem-sucedido sem Cristo. Talvez até o nome de Cristo seja mencionado, mas o fato é que a pessoa dele deixou de ser o centro. Deixou de ser o centro dos afetos, o centro das atenções. Deixou de ser o centro da obra de Deus. Outras coisas entraram no lugar de Cristo. E isso é o que aconteceu na Galácia. Ali nós sabemos exatamente o que é o judaísmo. A mistura de judaísmo com o cristianismo, com a fé cristã. Outro evangelho, que o próprio Paulo diz, não é outro não, eu só estou usando essa palavra, porque não tem outro, isso é falso. E portanto maldito aquele que pregar isso como sendo o evangelho. E nós hoje vivemos dias de um cristianismo sem Cristo. E como nossos olhos e nossos corações, irmãos, tem que se voltar para esse fundamento. Parece uma coisa tão básica, mas o fundamento do evangelho é Cristo. Cristo formado em nós. Cristo revelado em nós, expressado e manifestado em nós. O desejo do Pai é esse. O que satisfaz o coração do Pai é esse. Ele deixou isso claro ao testificar disso para o seu Filho. Ao tornar pública a sua satisfação com a pessoa do seu Filho. Ele se satisfaz com Cristo. E por isso, como Ele nos ama tanto, irmãos, como Ele nos deseja tanto, Ele deseja o que Ele tem de mais precioso para nós, que é formar a vida do seu Filho em cada um de nós, tecer a vida do seu Filho em cada um de nós, bordar a vida do seu Filho em cada um de nós. E à medida que Ele vai bordando essa vida, Cristo vai sendo formado até aquele dia em que esse linho finíssimo vai aparecer lá diante do trono de Deus. A igreja ataviada de Cristo para o dia das bodas. O Espírito Santo, o Evangelho de João, ele várias vezes fala a respeito do ministério do Espírito Santo. Nós muitas vezes pensamos no Espírito Santo como um poder. Poder para nos capacitar para fazer coisas. Com uma energia. Meus irmãos, o ministério do Espírito Santo é inteiramente focado em formar Cristo em nós. No Evangelho de João 14, 26, lá diz que Ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo tem como propósito nos lembrar tudo o que o Senhor Jesus disse aqui na terra.
Ele quer lembrar a palavra de Deus para cada um de nós, a respeito de Cristo. João 15, 26, o Senhor está falando do Consolador e Ele diz assim: esse vos dará testemunho de mim. João 16, versículos de 13 a 14, o Senhor Jesus diz assim: Ele não falará por si mesmo, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Meus irmãos, vocês percebem? O ministério do Espírito Santo não é falar de si próprio, não é chamar atenção sobre si próprio, mas quando nós nos achegamos ao Espírito Santo, Ele imediatamente traz Cristo. E toda a genuína obra do Espírito Santo, ela vai nessa direção. Cristo sendo revelado, Cristo sendo lembrado, Cristo sendo edificado. Esse é o ministério do Espírito Santo. Eu gostaria que nós olhássemos com alguma atenção o Evangelho de João no capítulo 3. Existe um episódio aqui no Evangelho de João que eu acho muito precioso, irmãos. Eu tenho um amor especial por esse Evangelho, confesso. E aqui em João 3, 1 a 8, tem o diálogo, que vai um pouco adiante, né? Mas os versículos de 1 a 8, tem um diálogo entre o Senhor Jesus e Nicodemos, que é um diálogo muito interessante. Nicodemos era um homem especial. Ele tinha um coração pelo Senhor. Então não julguemos assim o Nicodemos tão rápido, né, dizendo que o Senhor Jesus chegou, ele veio lá elogiar o Senhor Jesus, né, deu paulada nele. Não é bem assim. O Senhor Jesus tinha uma palavra apropriada. Ao menos na minha versão, a revista atualizada, está faltando no último versículo do capítulo 2, uma palavrinha. Que vários irmãos, né, o irmão Darby e o irmão Young, por exemplo, que têm traduções literais do grego do Novo Testamento, está faltando uma palavrinha aqui, falta um mas. Porque o trecho anterior, o Senhor Jesus está falando de que o texto de João nos fala, né, que muitos creram no nome do Senhor, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, né, porque os conhecia a todos. Eles diziam que criam no Senhor, confiavam, mas o Senhor sabia que aquilo ali, né, tinha muito de uma profissão não sincera. Mas havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse homem, ele, de alguma forma, ele estava buscando o Senhor, que ele foi destacado dentre aquela massa de gente que estava dizendo que confiava no Senhor. Por isso o Senhor tem um diálogo com ele. E o Senhor o recebe e ele vem dizendo: Rabi, versículo 2, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo. Meus irmãos, como o Espírito Santo é preciso. João escreve esse evangelho mais tarde. Nós não sabemos exatamente a data da redação desse evangelho, mas o ministério de Paulo já estava avançado, talvez até terminado, quando esse evangelho surgiu, o evangelho tardio. João viveu muito tempo para poder refletir sobre a vida do Senhor Jesus e sobre aqueles anos iniciais do Evangelho da Igreja de Deus. E o Espírito Santo foi capaz de, mais adiante, usá-lo para trazer verdades que vieram completar de uma forma tão formosa a revelação do que é a vida cristã. E é João que nos traz essas palavras do Senhor Jesus: novo nascimento. Se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Meus irmãos, isso é algo muito importante. Perguntou-lhe Nicodemos, versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O Nicodemos, ele faz assim ele tenta raciocinar em cima do que o Senhor está dizendo de uma forma literal, talvez para entender. Como? Como assim? Eu sou velho. Como eu vou nascer de novo? Como eu vou retornar ao ventre da minha mãe? É isso? Começar uma vida nova assim? Isso é algo poético? E o Senhor Jesus responde, em verdade te digo. Nicodemos certamente é uma pessoa especial. Ele 2 vezes recebe de Jesus essa afirmação, em verdade. O Senhor está dizendo algo muito importante aqui. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Novo nascimento. Meus irmãos, todos nós sabemos o que é um nascimento, né? Tem bebezinhos pequenos aqui, eu sei. Tem mamães grávidas, famílias esperando, né? Nós sabemos o que é o nascimento natural. Nós todos um dia nascemos. Nós recebemos vida dos nossos pais. Viemos a esse mundo. Aprendemos a viver nesse mundo. Aprendemos a usar os nossos corpos físicos, as nossas mentes, né? A nossa vontade, o nosso coração. Nós nos acostumamos com a vida natural. Nós estamos acostumados a pensar, planejar, sentir, opinar. A fé cristã, a vida cristã, ela não se incorpora em cima dessa vida natural. A fé cristã não é algo que eu acrescento a essa vida natural que eu recebi e com a qual eu aprendi a viver. A fé cristã é um novo nascimento. Entrou em nós, nos invadiu uma vida que nós não conhecíamos antes. Meus irmãos, isso parece básico, mas como nós precisamos, vez após vez, lembrar desses fatos fundamentais. Novo nascimento. Nós nascemos de novo, tem uma outra vida em nós. É uma vida que quando ela nasce, ela é pequena, ela é ainda nascente, ela precisa crescer, ela precisa se espalhar, ela precisa tomar conta, pouco a pouco ela precisa da nossa cooperação para se tornar madura em nós. Novo nascimento. Você já experimentou a realidade de que tem outra vida? Às vezes parece uma coisa de dupla personalidade, né? Mas na verdade, irmãos, é que existe uma vida em nós. Quando essa vida começa a crescer, começa a ficar claro o conflito com a vida velha. Meus irmãos, em nenhum lugar a Bíblia diz que o nosso velho homem ele é erradicado, ele é arrancado de nós. Pelo contrário, ele está lá. E se ele tiver oportunidade, ele vai se manifestar. Mas agora existe uma vida nova. Essa vida quer crescer em nós. Todo o nosso caminhar é um caminhar no sentido de que essa vida cresça, amadureça. Versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, lá no início, né? Que o homem natural ele não pode entender os caminhos de Deus porque eles se discernem espiritualmente.
O apóstolo Paulo está, na verdade, trabalhando com essa verdade que o Senhor Jesus afirmou. O vento sopra onde quer. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus irmãos, por que às vezes a gente não entende a atitude de certos cristãos que têm uma caminhada já com o Senhor? Porque eles são movidos pelo Espírito de uma forma que nós não entendemos. O vento sopra onde quer. Quem não conhece as leis do Espírito, quem não conhece nem não tem experiência com a operação do Espírito, não vai entender. Mas existe em nós uma vida, e essa vida quer nos levar a viver segundo a sua dinâmica, a sua movimentação em nós. Mas nós somos muito duros, muito resistentes. E por isso há um conflito. Por isso Romanos fala do pendor da carne e do pendor do espírito, ou da mente da carne e da mente do espírito. Está lá em Romanos 8, né? A carne tem uma mente. A nossa velha vida tem uma mentalidade que lhe é própria. Nós trouxemos essa mentalidade da nossa caminhada antes de nascermos de novo. E essa mentalidade, ela está aí fora, ela nos cerca, ela está na mídia, nos meios de comunicação, nos jornais, nas pessoas com quem nós convivemos. Essa mentalidade está aí. É a mente da carne, o pendor da carne. Mas esse Espírito que habita em nós, ele tem o seu pendor, a sua mente, e ele quer que nós sejamos transformados segundo essa mente. Lá em Gálatas, Paulo usa outro termo para falar de espírito e da carne, né? Ele fala de a carne milita, né? Na verdade ali é cobiça, né? É um desejo intenso. A carne tem o seu desejo intenso, a sua cobiça. O espírito também tem. Nós já descobrimos isso na nossa experiência, irmãos. Essa experiência de entender essas coisas, que há duas vidas que desejam nos controlar em nós. Isso é que nos leva para frente no caminhar com o Senhor. Novo nascimento, uma vida nova, uma vida pelo Espírito Santo. E esse Espírito, segundo Gálatas 4:6, é o Espírito de seu Filho. A vida que o Espírito veio trazer para nós é a vida de Cristo. E é por isso que ele pode ser formado em nós. Existe, meus irmãos, uma coisa maravilhosa nas Escrituras, uma duplicidade, uma coisa que é uma aparente contradição, né? Nós lemos alguns versículos das Escrituras que falam de Cristo em nós. Cristo está dentro de nós, e nós sabemos disso, né? Por exemplo, Efésios 3,17, né? Lá em Efésios 3,17 diz: e assim habite Cristo nos vossos corações. Tá? Na própria Epístola aos Gálatas 2,20, Paulo nos diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Então, por um lado, a Escritura nos diz: Cristo está em mim. A vida de Cristo está no meu interior. Mas, por outro lado, nós lemos lá em Hebreus 12, 1-2, quando o autor de Hebreus nos fala para correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para dentro? Olhar para Jesus, contemplá-lo, mas ele habita em mim. Lá em Apocalipse 12, 14:4, fala que dos vencedores, né, que eles são seguidores do Cordeiro onde quer que vá, eles seguem o Cordeiro. Parece que tem uma contradição, né, irmãos? Mas na verdade são as duas coisas.
As duas coisas, irmãos. Cristo está em nós pelo seu Espírito. A vida que nós temos aqui é a vida de Cristo. Não é outra vida. E por causa disso é que Ele vai ser formado em nós. Mas por outro lado, para que nós cooperemos com essa vida que está em nós, nós precisamos tê-lo diante dos nossos olhos. Nós precisamos olhar o autor e consumador da fé. Nós precisamos olhar Ele exaltado, à destra do Pai. O nosso sumo sacerdote, que nos chama para nos achegarmos a Ele com intrepidez. As duas coisas caracterizam o cristão. Por um lado, há uma vida, a vida de Cristo, dentro de nós. Por outro lado, nós precisamos vê-lo com os nossos olhos do coração. E é por isso, irmãos, que nós precisamos, em relação a Cristo, de um conhecimento objetivo e de uma experiência subjetiva. O conhecimento objetivo, ele nos é dado pela palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, aquilo que foi falado na mensagem anterior é muito importante. Nós precisamos que essa palavra habite em nós ricamente. Nós precisamos das Escrituras. Precisamos ler, precisamos estudar, meditar nelas, memorizá-las. Nós precisamos, por todos os modos e de todos os meios, fazer com que ela habite ricamente em nós. Lá em Lucas 24, quando os discípulos de Emaús estão indo embora, muito desanimados, o Senhor Jesus se junta a eles, ressurreto, sem ser reconhecido, e começa a falar com eles. E eles expressam o seu desânimo, a sua expectativa de que ele haveria de restaurar o reino a Israel, mas agora já faziam 3 dias que ele havia morrido. E o Senhor Jesus os repreende, dizendo que eles são nécios e tardos de coração em não atentarem tudo que a Escritura lhes havia dito. E aí ele começa explanando. Vamos ler lá, eu não gosto de... Lucas 24, versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meus irmãos, a gente pode pensar assim, bom, eu preciso conhecer a Cristo, então eu tenho que estudar os Evangelhos, ler os Evangelhos. Sem dúvida, os Evangelhos nos mostram de uma forma mais imediata, mais literal. Mas toda a Escritura tem como tema a pessoa do Senhor Jesus. E se nós crermos nisso e formos a essas Escrituras, Ele vai aparecer. Ele vai se revelar. Por isso, todo o conhecimento objetivo de Cristo, ele vem da palavra de Deus. Como nós precisamos separar tempo para estar diante da palavra de Deus. Porque essa vai ser a matéria-prima que o Espírito Santo vai usar para nos levar à experiência subjetiva. A experiência de vida. A vida que está dentro de nós, ela se manifesta instrumentada pela palavra de Deus. A vida que está dentro de nós, ela quer sair. Mas, irmãos, é como um bebê. Um bebê, ele não tem recursos para expressar a si mesmo. Ele não tem uma língua. Quando um bebê pequeno começa a chorar, a gente, dá alimento para ele, para ver se ele para. Se ele não para, a gente embala para ver se está com sono. Se ele não para, a gente põe o termômetro para ver se está com febre. A gente começa a fazer coisas porque nós não entendemos o que está acontecendo. E ele não pode nos dizer. Ele não tem condições, ele não tem um instrumento
que é a linguagem para expressar aquilo que está acontecendo, para que a gente tome uma providência. Nós somos bebês espirituais, irmãos, se nós não temos a palavra de Deus habitando em nós. Essa palavra é o único meio que o Espírito Santo tem para revelar a Cristo. Efésios 6 nos diz que para tomarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Logos de Deus, ele é o instrumento que o Espírito Santo vai utilizar. Ele precisa dessa palavra, irmãos. Por isso, é muito importante, se nós queremos conhecer o Senhor, se nós queremos nos aprofundar no conhecimento da sua pessoa, se nós queremos cooperar com a obra do Espírito Santo, para que Cristo seja formado em nós, nós precisamos da palavra de Deus habitando em nós. E isso vai nos levar a essa experiência subjetiva de crescermos em conhecer a vida do nosso Senhor em nós. Meus irmãos, e é uma alegria tão grande quando nós começamos a entender os movimentos dessa vida, como eles fecham com a palavra de Deus, como nós aprendemos a ser guiados por essa voz mansa, suave, como nós aprendemos a começar a ler nas circunstâncias coisas de uma forma diferente que a nossa mente racional costuma fazer. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso. Isso é o processo pelo qual Cristo é formado em nós. Isso é algo glorioso. Isso é algo majestoso. Meus irmãos, então, que o Senhor possa nos abençoar nesses dias para nós entrarmos um pouco mais nesse assunto tão fascinante. Deus enviou o seu Filho ao mundo. E esse homem, ele é o homem perfeito. Esse homem é uma nova humanidade. E ele não ficou só. Deus não teve apenas o seu Filho unigênito. Ele se tornou primogênito. Ele tem muitos irmãos, porque hoje o seu Espírito está formando Cristo em nós. Essa é a nossa glória, caminhar nessa terra, cooperando com o Espírito Santo, para que Cristo seja formado em nós, seja manifestado em nós. E o Pai encontre satisfação nas nossas vidas e na sua igreja. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos por esse tempo que tu nos permite ter aqui. Como te somos gratos. Foste tu que despertaste os irmãos aqui em Curitiba, que os animaste, que os levaste adiante a prover essa oportunidade. E agora nós estamos aqui, Senhor. Estamos aos teus pés e queremos receber o teu falar. Senhor, grava no coração, no nosso coração as tuas palavras. Nós queremos realmente te experimentar de uma forma que ainda não experimentamos. Queremos, Senhor, te conhecer de uma forma muito real, para que o teu Espírito forme a ti mesmo, Senhor, nas nossas vidas. Nada menos do que isso. Faz isso, Senhor. Faz isso conosco. Continua a falar no meio da comunhão, na refeição que vamos ter agora, abençoando o nosso irmão Romeu à tarde, Senhor, nas sessões que ele vai ter, que a tua unção seja sobre ele. Fala conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir. Nós precisamos te ouvir. Queremos a tua palavra. Queremos a ti. E oramos assim, ó Pai, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.